do 7º ano. Meu nome é Ana e na videoaula dessa semana a gente vai aprender um pouco mais sobre as equações polinomiais do primeiro grau. E aí, eu coloquei um ser pensante, né, assim como nós, que dá uma ideia de qual é a carinha, né, dessas tais equações que a gente vai estudar aí, que tem o grau igual a 1, tá? Então, para começar, vocês lembram, né, do tema da semana passada, que foram expressões algébricas. Então, a ideia é ampliar esse estudo. Vocês vão entender o porquê, o sentido de ampliar quando eu der a definição de uma equação do primeiro grau. Então, afinal, o que é essa equação do primeiro grau? Na verdade, a gente vai definir a equação de uma maneira geral. E o grau a gente vai ver logo em seguida, porque que o grau que a gente vai trabalhar é igual a 1. Então, a equação, ela nada mais é que uma igualdade que contém pelo menos uma incógnita, e aí são duas coisas importantes, né? Que é ser uma igualdade, conter pelo menos uma incógnita, que representa um ou mais números desconhecidos. Esses um ou mais números desconhecidos é o que futuramente a gente vai chamar de raízes dessa equação, certo? E vamos a alguns exemplos, a um exemplo, né, na verdade. Então, o dobro de um número menos 10 é igual a 20. Qual é esse número? Então, nos exercícios da semana 2, a gente trabalhou essa ideia, né, de expressar um texto como uma expressão algébrica, né? Então, aqui a gente vai ter um pouquinho a mais, porque a gente vai envolver uma igualdade. Mas é da mesma forma, e vamos tentar aqui, né, escrever essa sentença aqui, de maneira matemática, né? Então, digamos que esse tal número ele seja x, né? Então, x, ele né, é um número. Certo, então quer dizer que o dobro de x menos 10 é igual a 20. Então, quer dizer que 2 vezes o x menos o 10, ele vai ser igual a quanto? A 20. Então, para descobrir quem que é esse número, que a gente futuramente irá fazer, a gente precisa saber calcular, né, a equação, o valor da equação. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Notem que se eu não tivesse essa igualdade, eu só tivesse o 2x menos o 10, desculpem que não parece um 2, né? Isso aqui se trataria o quê? De uma expressão algébrica, que é o que a gente aprendeu na semana 2 do PET. Mas o fator, né, que é o mais importante, que é uma das coisas destacadas, é essa questão da igualdade. Então, sempre que a gente estiver tratando de equação, eu vou ter uma igualdade envolvida. Então, essa igualdade que transforma essa expressão algébrica, né, em uma equação. E aí está a ideia que eu falei de ampliar esse estudo das expressões algébricas. Então, essa primeira parte aqui é chamada de primeiro membro da equação, certo? Membro. Tá bem feia a letra, mas vocês entendem. E a segunda, depois da igualdade, vai ser chamada de segundo membro, certo? E aí a gente já sabe qual que é a cara, né, de uma equação, um exemplo, e como que ela é caracterizada. Então, vamos a mais alguns exemplos. Então, aqui eu tenho 3x menos 4 igual a 11. Então, a gente tem a igualdade e tem a incógnita. Então, nesse caso, quem que é a incógnita? É o x. Então, x é a incógnita. E ela é uma equação de grau 1. Por quê? De grau 1, ou seja, né, do primeiro grau.
Sempre que a gente quiser saber qual que é o grau da equação, a gente vai ver qual que é o maior expoente que acompanha a minha incógnita. Nesse caso, como eu só tenho 3x, o maior expoente, né, a gente sabe aqui que o 1 ele tá, né, entre aspas, invisível, o maior expoente no caso é o 1. Então, por isso essa equação, essa primeira é uma equação do primeiro grau. Mas agora olhem para essa segunda equação. A incógnita mudou, né? Nesse caso aqui, qual que é a incógnita? É o z, certo? Então, z, ela vai ser a incógnita. Incógnita nada mais é que a letra, né? Ou seja, esse tal carinha que eu quero achar na minha equação. Valores para esse carinha. Então, a letra é a minha incógnita. Mas essa equação aqui já é de qual grau? Eu tenho aqui uma incógnita com o expoente de grau 1, né? E aqui o expoente de grau 2. Então, qual que é o maior expoente? É o 2. Então, essa equação aqui, ela vai ser do segundo grau. E, Carol, se tivesse, né, Ana, se tivesse um Z3, então ela seria do terceiro grau. Então, esse grau, ele vai sempre acompanhar o número do maior expoente. Então, equação do segundo grau. Então, agora, né? Então, aí o grau de uma equação é o maior expoente que acompanha a incógnita, que foi o que eu disse para vocês. A gente já sabe qual que é a cara, né, de uma equação, sabe identificar até o grau dela. Então, percebam que a gente só vai trabalhar com grau 1, né, nesse primeiro momento, nessa semana. E agora a gente precisa saber o que é a raiz de uma equação, né? Claro, do primeiro grau. Então, de forma geral, a raiz de uma equação é o valor da incógnita, ou seja, um número, né, logicamente, que torna válida a igualdade. Então, a gente deu um exemplo, né, lá no começo da aula, que é o 2x menos 10 igual a 20. Então, quem que vai ser essa tal raiz? Vai ser um número que, se eu substituir aqui, né, nessa incógnita, essa substituição ela vai tornar válida essa igualdade. Então, na verdade, a gente quer saber quem que é esse valor de x que vai fazer com que eu tenha 20 desse lado da igualdade e desse lado. Então, como que eu vou saber, né, assim, por enquanto a gente não sabe como encontrar, mas como que eu vou saber se um número é ou não raiz de uma equação? Então, o que a gente vai fazer é fazer o processo que eu falei com vocês, né? A gente vai substituir o valor, né, na equação, ou seja, o valor na incógnita, e verificar se a igualdade ela é verdadeira ou não, certo? Aí eu vou saber. Se for verdadeira, ela é raiz, se não for, ela não vai ser raiz. Então, vamos simplificar esse texto todo fazendo um exemplo. Então, digamos, né, que queiramos verificar se o 5, e aqui tem um erro, se o 5 e o menos 1 são raízes dessa equação. 4x mais 7 igual a 3. Então, vamos verificar primeiro o 5, certo? Então, verificando o 5. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o x, né? Vou pegar o x e vou substituir ele no valor, no lugar da minha incógnita. Então, quer dizer que, assim como a gente fazia para poder achar o valor numérico aqui, só que agora a gente tem a igualdade, né? Então, a gente vai verificar, ao invés de achar um valor numérico, vai ver se a igualdade vai bater, certo? Então, eu substituí o x por 5 mais 7. Isso aqui vai ser igual a quanto? Certo? Vai ser igual a... Não vamos calcular aqui qual vai ser o valor, não vamos comparar ainda não, vou deixar para comparar depois. Então, eu tenho 4 vezes 5, que é igual a 20, mais 7. Isso aqui é igual a 27. Mas aí, 27 é igual a 3? Não, né? Então, 27 é diferente de 3, ou seja, esse número ele tornou a igualdade falsa, ela não é verdadeira, ou seja, esse 27 ele não pode ser raiz. Agora, vamos verificar, por outro lado, o menos 1. Aqui é menos 1.
verificando o menos 1. Certo, então vamos prosseguir da mesma maneira e vamos substituir o x por menos 1, que aqui no caso não x é incógnita, né? Se fosse y, seria y e assim vai. Então, 4 vezes menos 1 é quanto? O inimigo. O amigo do meu inimigo é quem? Meu inimigo. Então, menos. E aí, 4 vezes 1, 4, mais o 7. E quanto que é menos 4? Se eu devo R$4 e tenho 7, na verdade, eu tenho um total de 3, né? Então, 3 é igual a 3? Sim, 3 é igual a 3, ou seja, minha igualdade, ela continua verdadeira, ou seja, o 3, ele é raiz da equação, certo? Aí ficou em cima do texto, mas verificando, né, verificando, fazendo as contas, a gente verificou que o menos 1, ele é raiz da equação de primeiro grau e o 5 não é raiz, certo? Então, sempre que a gente quiser saber se é raiz ou não, a gente vai substituir na incógnita esse valor. Se verificar a igualdade, é raiz. Se não, não é raiz. E aí vamos a 3 definições importantes dentro do mundo das equações. O primeiro é o conjunto universo. Então, quem que é esse conjunto universo? Então, ele vai ser o conjunto de todos os valores que podem ser, né, atribuídos à incógnita. Por exemplo, se num exercício te falar que você tem uma determinada equação, por exemplo, 2x mais 2 igual a 12, e aí esse x, a princípio, ele mora no mundo dos reais. Então, quem que é o conjunto universo, né? Não, na verdade, o conjunto dos reais não, vamos falar do conjunto dos racionais, que foi o que a gente já estudou até então. Então, quer dizer que o conjunto universo, ele é... Não, a gente já estudou reais, né? Mas vamos deixar racionais. O conjunto universo é os racionais, certo? Mas aí, dentro desse conjunto universo, a gente vai ter um conjunto que é o que a gente vai estar mais interessado, que é o conjunto solução de equação. Então, quem que é esse conjunto, né? Ele vai ser um conjunto que normalmente a gente representa pela letra S, né? Formado pelos elementos do conjunto universo, ou seja, eu vou pegar uns números dentro do conjunto universo que ele vai respeitar determinada coisa. E que determinada coisa é isso, Carol? É que tornam a igualdade, né, a equação verdadeira. Ou seja, esse conjunto solução de equação nada mais é do que todas as raízes de uma determinada equação, certo? Então, aí no caso da questão anterior, o conjunto solução daquela equação é o quê? Menos 1, certo? E aí, o terceiro ponto vai ser em relação às equações equivalentes. A gente vai ver mais para frente porque elas são importantes. Então, elas são equações que possuem o mesmo conjunto de solução. Ou seja, se eu tenho uma equação A, né, uma determinada equação, e eu tenho uma equação B, quer dizer que se eu resolvo as duas equações e o conjunto solução é o mesmo, então, na verdade, eu falo que essas duas equações são equivalentes. Então, um exemplo de equações equivalentes é esse x mais 1 igual a 5, que é uma equação, e x menos 3 igual a 4. Então, se futuramente, quando a gente aprender a fazer uma equação, resolver uma equação, a gente vai ver que o conjunto de solução dessas duas equações é o 4, tá? E aí, elas são, né, como tem o mesmo conjunto de solução, elas são equações equivalentes. E aí, a gente já sabe, né, olhar o grau, qual que é a cara de uma equação, sabe verificar se é raiz ou não, certo? Sabe verificar o conjunto, solução, se uma equação é equivalente ou não, mas aí a gente precisa saber como resolver essa equação. Então, vamos aos passos. E aí, vamos voltar àquele problema inicial que eu falei com vocês que a gente ia resolver depois, para poder não deixar em aberto essa questão, né? Então, a gente viu que a equação que corresponde a esse problema, o dobro de um número menos 10 é igual a 20, nada mais é do que a equação 2x menos 10 igual a 20, certo? Então, o que a gente vai fazer para poder resolver essa equação? Imaginem que esses dois lados, né, essa igualdade, ela se compara a uma balança, certo?
Então, tudo que eu faço de um lado da igualdade, ou seja, para eu manter a balança equilibrada, tudo que eu faço, deixa eu me aventurar tentando desenhar uma balança aqui. Então, aqui eu tenho um prato, aquelas balanças de prato, sabe? Bem antigas mesmo, que para poder adivinhar um determinado peso a gente tinha que manter em equilíbrio. Então, tudo que eu fizer desse lado da igualdade, eu também tenho que fazer desse lado da igualdade. E aqui, outro conceito que a gente vai precisar é de operação inversa. Então, se eu quero encontrar o valor de um x só, eu quero saber quem que é esse x, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar de um lado a incógnita e do outro quem não varia com a incógnita. Então, normalmente a gente deixa aqui no primeiro membro, né, essa incógnita, esse valor de uma incógnita, e tenta resolver o outro lado de forma que eu chegue num número, certo? Mas aí não importa, se você quiser deixar no segundo membro, tudo bem, mas é só porque normalmente a gente deixa no primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a operação inversa, vai, né, tirar todos os carinhas, todos os pezinhos que tem aqui, que não tem variável, que não tem uma incógnita, ou seja, um menos 10. Então, para eu tirar esse menos 10 daqui, o que eu faço? Eu faço a operação inversa da subtração, que é a soma. Então, vamos fazer operação inversa da subtração, que nada mais é que a soma, né? Então, se a gente fizer essa operação inversa, o que a gente vai obter? Lembrem que é uma balança, então, se eu faço aqui, se eu somo mais 10 aqui, eu tenho, né, que manter equilibrada, eu vou somar 10 aqui também, certo? Então, somando esse 10 aqui, percebam que o menos 10 com mais 10, né, vai dar 0, e aqui a gente obtém só o 2x, e do outro lado, né, no segundo membro, eu vou ter 30, certo? Só que ainda aqui eu tenho o dobro, né? Eu tenho 2x e eu preciso saber o valor de um só. Então, o que eu faço? Eu preciso saber de um aqui. Então, para chegar em um aqui, o que eu tenho que fazer? Dividir o x por 2, certo? Porque se eu divido ele por 2, eu vou ter x só, né? Eu vou ter um x. Então, aplicando a operação inversa da multiplicação, qual que é? A divisão. Então, operação inversa da multiplicação. Que nada mais é que a divisão, né? Então, dividindo, né? Lembrando que se eu divido de um lado da igualdade, para manter equilibrada a balança, eu tenho que dividir do outro também. Então, 2x dividido por 2 igual a 30 dividido por 2. Então, agora, percebam que eu tenho 2 aqui multiplicando o x em cima e tenho 2 embaixo, certo? Então, o que eu faço com eles? Eu simplifico. Então, isso aqui quer dizer que x vai ser igual a quanto? 30 dividido por 2, ou seja, esse x ele é igual a 15, né? Então, quem que é esse número que eu descobri? É o x igual a 15. Então, quem que é o conjunto solução dessa equação? É o 15, certo? Então, o conjunto solução é o 15. Então, agora vamos fazer outro exercício, um pouco mais rápido, porque o processo ele vai ser sempre o mesmo. A gente imagina que a balança, toda operação que a gente fizer de um lado da igualdade, eu vou fazer do outro lado e vou sempre aplicar a operação inversa, né? Ou da soma, que vai ser a subtração, ou da subtração, que é a soma, né? E da multiplicação a mesma coisa. A gente ou vai fazer a operação inversa da multiplicação ou da divisão, né? Que uma é da outra, né? Então, a intenção é deixar um x, né? Um x ou um y e encontrar o valor de 1, que é sempre que a gente quer, certo? O valor de uma incógnita. Então, vamos traduzir esse segundo problema. A terça parte de um número somado com 3 é igual a 12. Ou seja, quem que é a terça parte de um número? É esse número dividido por 3. Eu estou colocando x aqui, mas por convenção, mas pode colocar y ou qualquer outra incógnita que vocês quiserem. Letra, né?
Então, a terça parte de um número, certo? Então, eu vou dividir esse número em 3 vezes, em 3 partezinhas. Somado com 3, vai ser igual a 12. Então, a primeira coisa é o quê? Aplicar a operação inversa da soma. Então, operação inversa da soma, lembrando sempre da balança. Ixi, aqui, vou só riscar aqui, tá feio, desculpa. Inversa da soma, ou da adição, né, para ficar mais. Aí é a subtração, então eu tenho x sobre 3 mais 3 menos 3, certo? Só que aí apliquei de um lado da igualdade, também aplico do outro, certo? E o que eu vou obter? X dividido por 3, aqui vai ser 3 menos 3, aí que dá 0. E desse lado aqui da igualdade, 12 menos 3, que é igual a 9, certo? E aqui, como eu quero saber, eu tenho o valor de x dividido em 3 partes, mas como eu quero o valor de 1x, para tornar essas 3 partes em uma só, o que eu tenho que fazer com esse 3? Sumir com ele, né? Assim, sumir entre aspas. E como que eu faço? Eu volto com as 3 partes para o x, ou seja, eu multiplico isso aqui por x. Ou seja, eu vou aplicar a operação inversa da divisão. Então, aqui eu vou aplicar 3 vezes x dividido por 3 igual a 9 vezes 3, porque é uma igualdade, é uma balança, eu tenho que manter, né? Então, aqui, 3 vezes x e tenho 3 embaixo. Então, o que eu faço? Simplifico, certo? Eu tenho 3 dividindo. Então, quer dizer que 1x ele vai ser igual a quanto? 9 vezes 3, ou seja, 27. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a quanto? O conjunto unitário 27, composto só pelo número 27, certo? E aí a gente sempre, como é um elemento do conjunto, a gente sempre usa chaves, né? Igual a gente usou, fez nos outros conjuntos, aí não tem mistério. E agora, para fechar e a gente resolver um exercício final envolvendo todo esse conteúdo, a gente vai, agora que a gente usou, né, esses dois princípios, a gente vai ver por que a gente pode fazer isso, de somar, né? Somar e multiplicar e dividir ou subtrair dos dois lados da igualdade, né? Os dois membros. Um é porque a gente vai usar o princípio aditivo das igualdades, né? E aí, outro princípio que a gente usou é o princípio multiplicativo das igualdades. Então, o primeiro princípio, ele fala o seguinte: se uma mesma quantidade ela é adicionada ou subtraída aos dois membros de uma equação, essa equação é equivalente à primeira. Ou seja, quando eu pego a minha equação e faço uma soma ou subtração dos dois lados da igualdade, essa nova igualdade ela é essa nova equação ela é uma equação equivalente à primeira. Então, se eu resolvo essa equação equivalente, eu consigo também resolver a primeira equação, porque o fato delas serem equivalentes fala que o conjunto solução vai ser o mesmo, ou seja, eu tenho valor para a mesma, eu vou descobrir quem que, né, são as raízes de uma mesma, de uma mesma, assim, no fundo, né, assim, da primeira vai ser da segunda, certo? O conjunto de solução é o mesmo. Então, quer dizer que se eu faço isso, eu altero a equação, mas não altero o conjunto de solução. E aí, o que o princípio multiplicativo das igualdades fala? Então, se multiplicarmos ou dividirmos a equação por um número, e aí, logicamente, diferente de zero, porque não existe divisão por zero, e também o fato de multiplicar por zero pode fazer com que a igualdade seja falsa, então, a gente também vai obter essa segunda equação, né, que é obtida quando a gente faz as continhas lá, ela vai ser equivalente à primeira que a gente quer resolver. Então, são esses dois princípios que garantem que a gente faça aquela série de passos para poder encontrar a equação equivalente e depois, né, facilitar o processo de encontrar o conjunto de solução da equação, certo? Então, fazendo esses sucessivos usos desses princípios, a gente chega numa equação mais simples, que vai ser equivalente à primeira.
E aí, vamos praticar. Em um canil, o número de cachorros é 2 vezes o de gatos. O canil tem 21 animais. Então, se no canil há apenas cachorros e gatos, então quantos gatos há no canil? Percebam, deixa eu falar, porque o problema falou que o número de cachorros é 2 vezes o de gatos. Então, como que se trata, né, de traduzir para a equação, primeiro vamos escolher uma incógnita. Eu vou escolher agora diferente, vou escolher o y, e como aqui eu estou relacionando cães e gatos, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de y o número de gatos, tá? E aí, o que o problema informa pra gente? Que esse número de gatos, né, se eu dobro o número de gatos, eu tenho o número de cachorros. Ou seja, o 2y, né, é o número de cachorros. Além disso, o que a gente sabe? Que o número de cachorros mais o número de gatos é igual a 21. Ou seja, se eu somo o y mais o 2y, o que eu tenho? 21, porque lá só tem gato e cachorro. Ou seja, a equação que eu encontro para escrever esse problema, ele é y mais 2y igual a 21. Então, ele quer saber qual que é o número de gatos no canil. Então, para achar o número de gatos, nada mais que a gente tem que fazer, né? Nada mais é do que encontrar quem que é o y, ou seja, encontrar quem que é a incógnita y. Então, resolvendo essa equação aqui descrita, a gente resolve esse problema e encontra o y. Então, vamos resolver. Aqui, percebam que eu tenho y e 2y. Então, aqui, por expressão algébrica, a gente pode somar, né? Porque são duas incógnitas, se tratando de duas incógnitas. Então, a equação ela é igual a 3y. Não, 3y é igual a 21, certo? E aqui, para poder encontrar o valor de um y, basta que eu aplique a operação inversa da multiplicação, né, dos dois lados, da igualdade, da minha balança, né? E aí, dividindo os dois lados por 3, o que eu vou encontrar? 3y dividido por 3 e 21 dividido por 3. Ou seja, um y ele vai ser igual a quanto? A 7, certo? E aí, vocês também poderiam, como aqui a gente chegou na equação mais simples, eu poderia simplesmente pensar, né? O triplo de qual número é igual a 21, né? Para não ter que, talvez, resolver. Mas é bem simples resolver, então não tem mistério. Então, quem que é o número de gatos? Lá no canil, 7 gatos, certo? Aí, o exemplo que tem no PET, ele é um pouco mais trabalhado, mas basicamente o processo ele é o mesmo. Então, a gente precisa interpretar o problema e traduzir ele para uma equação, né, do primeiro grau. E aí, chegando na equação do primeiro grau, em questão, a gente usa os princípios e resolve a questão, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Uma boa semana, bons estudos para vocês e até a próxima aula.